Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo a gente vai falar sobre como você vai conseguir entender fração um pouquinho melhor usando o conceito de medidas. Meu nome é Marília Rios, esse é o canal do EduCanvas. Não esquece de curtir, compartilhar e ativar o sininho para você saber toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal. Comenta se você tem outra coisa que você quer que a gente fale, outros vídeos que você quer que a gente faça, para a gente poder gerar mais material interessante, beleza? Então, galera, estamos na nossa série de vídeos sobre frações. Se você não viu os outros vídeos, por favor, o link está aqui embaixo na descrição. Tem um vídeo que eu explico por que todo mundo tem dificuldade em fração. É muito importante que você veja esse vídeo, porque ele vai fazer com que você entenda todas as dificuldades que as pessoas têm em entender fração e também quais são os tipos de fração que a escola estuda, ok? Bem, a nossa produção de significado hoje, protagonista, é quando a gente entende a fração como uma medida. E esse processo é muito legal porque é um dos mais intuitivos quando o assunto é fração. Sempre que você usa o conceito de fração para medir as coisas. E você faz isso no seu dia a dia sem saber. Por exemplo, chega para comprar alguma coisa, o cara fala assim, você quer um pedaço inteiro? Fala, não, por favor, me vê só uma metade. Quando você pede uma metade, você está estudando fração como medida. Então eu vou entrar aqui, vou mostrar para vocês agora no computador um exemplo, uma analogia para entender essa ideia da fração como medida. Combinado? Vamos lá? Tem vários experimentos que você pode usar nas suas aulas ou para os seus filhos, é muito fácil, muito intuitivo. E ele vai mostrar para a gente essa ideia de fração como medida. Então, primeiro vamos falar sobre medida. O que é uma medida? É quando eu uso um parâmetro de comparação para explicar uma coisa. Então, quando eu viro e falo assim, você mede 1,63 centímetros, você está fazendo uma comparação. Você está comparando uma pessoa com um sistema de medida. Aquele sistema é usado para que todo mundo entenda o que você está falando. Você liga para o pessoal, não precisa te ver, e quando você fala 1,5 metro, ela entende o que você está falando. Por quê? Porque 1,5 metro é um sistema de medida internacional e todo mundo sabe qual é o tamanho, o que significa isso. Ou seja, algum dia alguém parou e definiu, olha, esse tamanho aqui são 15 centímetros, 10 centímetros, 20 centímetros, 1 metro, 2 metros, 1 milímetro. Isso foi definido para que a gente pudesse se comunicar. Então, a medida é muito importante para que a gente sobreviva mesmo. Sem as medidas, a gente não conseguiria nos comunicar tão bem como a gente faz hoje, né? E aí, se eu observar aqui, a fração ela é um sistema de medida. Aqui eu tenho uma unidade dividida em uma parte. Se você observar aqui, eu tenho uma unidade dividida em uma parte. De acordo com o que eu fui botando aqui, máximo 1, se eu colocar essa bolinha verde em cima do 1 aqui, o que ele está me dizendo? Que eu tenho uma unidade dividida em uma parte. Se eu passar essa bolinha para cá, eu tenho duas unidades divididas em uma parte. O que isso está querendo dizer? Aqui, de 0 a 1 é um inteiro, de 1 a 2 é outro inteiro. E o que ele está me dizendo é que o meu inteiro está dividido em uma parte inteira. Olha só que interessante o que acontece quando eu pego esse meu inteiro e divido, por exemplo, em duas partes. Olha só que legal. Eu dividi um inteiro em duas partes. Então, cada parte agora passa a ser uma metade. Daqui eu tenho metade de um inteiro, porque de 0 a 1 está dividido em dois pedaços. Cada pedacinho aí é agora a minha unidade de medida. Então, quem que é a minha unidade de medida agora? O 1/2. 1/2 é a minha unidade de medida. E ele é parâmetro para tudo agora. Então, quando eu for andar para cá, eu tenho 2 de 2. Por quê? Eu tenho 2, 1/2. Aqui, eu tenho 1, 2, 1/2. Se eu andar até aqui e marcar aqui, eu tenho 5 meios. Por que eu tenho 5 meios? Porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 partes de uma metade, ok? Por isso que quando a gente está falando de fração mista ou fração imprópria, é mais fácil pelo conceito de medida. A medida, então, ela é utilizada para separar um inteiro. Então, eu tenho esse 1/2 aqui, que é porque eu dividi o inteiro em duas partes.
Eu posso dividir um inteiro em 3 partes também. Olha só o que acontece. A minha divisão muda, os tamanhos mudam e cada um depende do que eu quero, do que eu vou querer. Então, se eu dividir o inteiro em 3 pedaços, eu tenho agora como unidade de medida o 1/3, certo? Se eu pegar 2 pedaços, eu tenho 2/3, porque eu tenho 2 pedaços de 1/3. Se eu vier aqui no final de novo, ó, e pegar o 7, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pedaços de 1/3. Tá entendida essa ideia de medida? 7 pedaços de 1/3, beleza? Então, pessoal, aqui a gente colocou 3 medidas para a gente comparar. O que seria 1/3, o que seria 1/4, o que seria 1/5, beleza? Se você observar aqui, ó, o meu inteiro é o mesmo, ó, de 0 a 1, de 0 a 1, de 0 a 1. O que mudou foi como eu dividi esses inteiros. Aqui, ó, eu dividi esse inteiro em 1, 2, 3 pedaços. Então, esse inteiro está dividido numa fração 1/3. Esse próximo inteiro aqui, ó, eu dividi ele em 1, 2, 3, 4 pedaços. Então, eu tenho 1/4. Esse aqui eu dividi em 5 pedaços e assim por diante. Como que a gente usa no nosso sistema decimal? A gente divide em 10 pedaços. A gente divide tudo em 10. Eu tenho 1 metro, divido esse metro em 10, divido isso em 10, divido isso em 10. Eu vou dividindo de 10 em 10, porque fica mais fácil para fazer a unidade de medida. O 0,01 centímetro, ele é 1 de 100, é um pedaço de 100 pedaços. Porque eu dividi aquele 1 metro em 100 pedacinhos. 1 centímetro é um pedacinho de 100 pedaços. Tranquilo? Então, quando eu estou usando unidade de medida, a fração como unidade de medida, quando eu falo que eu tenho 1/2 de 50 centímetros, eu tenho a metade de 50 centímetros. Quando eu falo que eu tenho 1/3 de 2,5 metros, por favor, é porque eu quero pegar os 2 metros, e dividir em 3 pedaços. Então, quando a gente está olhando a fração como uma medida, o que a gente está fazendo é pegando um inteiro comparativo, que pode ser 1 centímetro, 1 milímetro, 1 metro, né? Um inteiro qualquer, e dividindo nas partes que eu quero. Se eu dividir em 1 por 3 partes, ele vai ficar dividido assim. Então, quando eu pego uma fração e falo assim, cara, 5/3, quem é 5/3? 5/3 são 3 pedaços de um inteiro, mais 2 pedaços desse outro inteiro, certo? Então, é 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, 5/3 é mais que um inteiro. 5/3 é um inteiro mais 2/3. E aí, daí vem a fração mista, 1, 2/3. Que é quando eu tenho uma medida que é uma quantidade maior do que o meu inteiro, ok? Por isso que a gente usa muito número misto. Se eu tiver, por exemplo, aqui, ó, 21 sobre 5. Putz, o 5 cabe quantas vezes? Quantos 5 entram dentro do 21? 21 dividido por 5 vai ser 4 e vai sobrar 1/5. Por quê? Se eu tiver 20 pedacinhos, né, eu consigo, o 5 cabe 4 vezes dentro desses 20 pedacinhos. Por exemplo, olha só, essas retas, eu dividi elas em 5 pedaços, ó, certo? Se eu dividir ela em 5 pedaços, aqui, bonitinho, quando chegar aqui no meu quarto inteiro, eu já vou ter 20 pedaços. E aí eu tive que pegar um pedaço do próximo para eu ter 21. Por isso que eu tenho 20 pedaços que saem daqui, que formam 4 inteiros. E aqui eu não chego a ter um inteiro, eu tenho quanto? Eu tenho 1/5. Então, quando eu tenho 21 sobre 5, eu tenho, na verdade, 4, 1 mais 1/5. Ah, Maria, como é que eu vou saber isso? Fácil. Divide. 21 dividido por 5 é 4. Sobra o que sobrar, continua na fração. Então, por exemplo, eu vou fazer... Tenho 18 pedaços dividido por 5. 18 dividido por 5 não dá, o que dá é 15. 15 dividido por 5 é 3.
15 para 18, sobraram 3. Então, 3 quintos. Beleza? Bem, pessoal, sobre o conceito de medida, era isso que eu queria conversar com vocês. É entender que a medida, ela é a divisão de um inteiro de acordo com o pedaço que eu quero comparar. Eu quero comparar em 3 pedaços, em 4 pedaços, em 5 pedaços. E aí o denominador da minha fração, lembra lá no vídeo que a gente assiste os primeiros vídeos que tem conteúdo legal lá? O denominador é quem dá o nome. Então, quando eu falo que eu dividi, quando eu tenho uma fração 1/2, eu tenho algo dividido na metade, por 2. 1/3, algo dividido em 3 pedaços. 1/5, algo dividido em 5 pedaços. E esse é o conceito de medida, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de assistir os outros vídeos. Qualquer dúvida, comenta aqui. Se tiver algum tema que você acha legal e relevante pra gente falar aqui, não deixe de falar, tá certo? Até a próxima!